as últimas de hoje de Flamengo, pega o Internacional lá no Beira-Rio. Tô com um corte aqui do Tá Na Área, troca de passe e crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá, porque tem bastante informações, tem dúvidas na cabeça do Felipe Luiz, Pedro, o BH. Vamos falar sobre Inter e Flamengo, né? Jogo de amanhã no Beira-Rio, vai pegar fogo o Beira-Rio amanhã. Começa com a rua de fogo. A gente deve ter perto de 50 mil pessoas no Beira-Rio para esse grande jogo entre brasileiros. Só um vai passar para as quartas de final. O Flamengo está na frente pelo placar de 1-0. Fernando Becker, o nosso Becão, traz as informações do Colorado pra gente. Fala, Becker. Inter e Flamengo aqui no estádio Beira-Rio é mata-mata, é matar ou morrer. Segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo tem a vantagem de ter vencido o primeiro por 1-0, agora joga por um empate para classificar. Já o Internacional, para reverter essa vantagem do time carioca, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Agora, se vencer por 2 gols de diferença, aí classifica de forma direta. O técnico Roger Machado, do Internacional, vai ter 2 retornos em relação ao time que jogou o Campeonato Brasileiro no fim de semana. O meia Alan Patrick foi poupado e o meia atacante Bruno Tabata estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já o Felipe Luiz, do lado do Flamengo, vai ter o retorno do Arrascaeta, que não participou do jogo de ida, pois estava suspenso. Expectativa de público para a partida é em torno de 50 mil torcedores. Se isso acontecer, pode ocorrer a quebra de recorde de público do novo Beira-Rio. A provável escalação de Roger Machado, que poupou todo mundo, né? No jogo do final de semana. É o que também tinha que fazer. Contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E agora vai com a força máxima para esse jogo. Rocher no gol, Aguirre na direita. O Aguirre Vitão... jogou, né, domingo? Isso, foi o único, né? Vitão e Juninho, a dupla de zaga, o Bernabé na esquerda. Alan Rodrigues e Thiago Maia, os 2 volantes. Wesley, Carboneiro, Alan Patrick e Ricardo Matias na frente. Com a volta do Carboneiro, é provável, o Wesley acaba indo para a direita, que não é a posição preferida do Wesley, né? Ele normalmente cresce de produção. Apesar que ano passado, em todo lugar que colocou ele jogou, ele fez gol. Esse ano não tá no aqui ritmo, do lado, né, sem bola, ele tá. Mas essa questão dele poder se soltar um pouco mais, aqui ele tá tendo um pouco mais de dificuldade. O Flamengo agora com o Richard Souza, né? O Flamengo teve o Danilo liberado, né? Do departamento médico, estava machucado, né? Recentemente não participou dos últimos jogos. Jogou, né? Ficou à disposição, jogou no final de semana, né? E está à disposição de novo para começar o jogo, se for o caso, contra o Internacional. Richard Souza, detalhes do Flamengo pra gente. Olha só, depois da vitória por 3-1 sobre o Internacional pelo Brasileirão no domingo passado, no Beira-Rio, a delegação do Flamengo permaneceu em Porto Alegre e na tarde desta terça-feira fez o último treino para o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores amanhã, também aqui na capital gaúcha. Essa atividade foi comandada pelo Felipe Luiz no centro de treinamento do Grêmio, grande rival do Inter, com portões fechados. Mas o que dá pra gente dizer sobre possibilidades é o seguinte: como o departamento médico do Flamengo tá vazio, abriu-se um leque de opções para o Felipe Luiz. Por exemplo, é muito possível que o Danilo seja titular, ou no lugar do Léo Ortiz, ou no lugar do Léo Pereira. Essa dupla, né, Léo, essa dupla está muito desgastada, tem sido muito importante defensivamente, também ofensivamente, no meio-campo. Saul, que foi titular do Flamengo pela primeira vez contra o Inter no fim de semana, agradou, já está melhor fisicamente, então ele tem chances de ser mantido. Também no meio-campo tem a volta do Arrascaeta, que cumpriu suspensão no jogo do Maracanã e agora está à disposição do Felipe Luiz. E aí a gente vai lá pro ataque. Também existe a possibilidade ali, uma disputa entre Bruno Henrique, que foi decisivo no jogo de ida, fez o gol da vitória rubro-negra, e do Pedro, que no fim de semana marcou 2 vezes contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Varela tem muitas chances de começar a partida na lateral direita e o Alexandro na lateral esquerda. O Flamengo ainda não sofreu
sem contar a Copa do Mundo de Clubes, não sofreu derrotas por 2 gols de diferença nessa temporada. É um ponto muito forte da equipe do Felipe Luiz, que mesmo como visitante tem conseguido ótimos resultados e tem muitas vezes saído na frente no placar. Também naquela assim, né? Joga pra cima e bota pra jogar, porque é tudo nego bom, né? Mas agora que não tem mais ninguém no DM, joga pra cima, aí o que cair, joga. Deixa eu dar uma olhada na provável escalação do Flamengo. Olha, o campinho tem essa formação aí, ó. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Danilo com Léo Pereira ou Léo Ortiz, né? Eu não descarto jogarem Léo Pereira e Léo Ortiz. Também não. Porque não me faz muito sentido, né? O Danilo voltar como titular agora, nesse tipo de jogo, depois da inatividade. Né? Enfim, Alexandro na lateral esquerda, meio campo com Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique ou Pedro e Samuel Lino. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse campinho. Tenho mais dúvidas do que essas. Do que as barrinhas aí que estão colocadas. Pois é, por exemplo, o Saul. Eu tenho a impressão, né? Eu, ao olhar, não imaginava o Danilo começando esse jogo, né? Vem de alguns jogos sem jogar, participou de parte do jogo contra o Inter no final de semana, mas imaginava Léo Ortiz e Léo Pereira já estão com ritmo, num jogo decisivo, eliminatório. Tivesse algo clínico que não parece ter, né? Exato. Outra dúvida, o Saul começa o jogo, será? Eu não tenho certeza que o Felipe o vê fisicamente pronto para um jogo dessa exigência. Você tem quanto tempo ele jogou? No jogo de domingo? Porque ele sai no começo do segundo tempo, não é isso? Isso. Ele joga Saul... Joga todo jogo. Todo jogo, não sai. Joga. Então, para um cara que vinha há um tempo sem jogar, vinha se condicionando fisicamente, não me parece lógico que ele faça 2 jogos seguidos, começando, né? Imagina o Alan jogando do lado do Jorginho. Ou Everton. Não são poucos jogos em que o Flamengo tem uma vantagem para defender e o Felipe confia muito no Everton Araújo nesse trabalho, até porque o Jorginho acaba tendo a possibilidade de ser mais um organizador saindo, dele jogar com o Everton. Eu não duvidaria de nenhum dos dois. Everton, o Saul me surpreenderia mais. O que pode pesar, se fosse a questão do Saul, Alan para o Everton, é que o Inter deve pressionar mais, deve ocupar mais esse campo do que pressionando mais o Flamengo, né? Para ter, de repente, mais essa qualidade nessa saída de bola. Assim como não me surpreende, não estou defendendo que seja isso, eu acho... O fim de semana mostrou a qualidade que o Pedro tem como atacante, mas não me surpreenderia se fosse o Bruno Henrique pela característica possível de jogo. Também acho. Acho que tudo parte do seguinte, o segundo tempo do Maracanã mostrou ao Roger, e talvez tenha encorajado o Roger e os jogadores, tenha sido esse o efeito positivo para o Inter, o Flamengo é um time que faz muito bem essa saída de bola, atrair o adversário e depois atacar as costas. Mas mostrar ao Roger, para ele dizer, inclusive, o time, dá pra gente ir, pressionar o Flamengo e conseguir colocá-los em dificuldade. Claro. Porque isso aconteceu, o Flamengo ficou desconfortável em parte do segundo tempo do Maracanã. O jogo teve uma mudança de cara quando o Inter passou a pressionar um pouco mais. Teve até uma dificuldade até física, né? A gente falou sobre a questão de manter aquela intensidade no pressionar a bola, né? É isso. A partir daí, o Felipe pode pensar, eu vou fazer então, vou tentar atrair essa pressão. O Flamengo tem muitas dinâmicas de saída de bola, alguém vem de costas dando apoio para outro jogador se colocar de frente. O Pedro faz muito bem isso. Ele pode querer, ou ele pode querer no centro do ataque o jogador que ataque as costas de um espaço que fica porque os últimos 2 jogos de estratégia. Os últimos 2 jogos com o Inter, jogou um Bruno Henrique, fez gol, jogou o outro Pedro, fez gol, então a dúvida é boa. Eu sei que você estava brincando, óbvio, quando você fala de jogar para cima. É óbvio, claro. Agora, a gente conversava aqui outro dia, vai ter um 11 esse Flamengo titular? Eu defendo que vai ter 8, eventualmente 9 jogadores que a gente imagina que nos grandes jogos vão estar. Mas o resto, esses outros 2 vão ser peças que vão variar de acordo com a estratégia e com o que ele estudar do adversário. Por exemplo, o Luiz Araújo, que em um determinado momento foi o melhor jogador do Flamengo, né? Assim, ele estava jogando muito bem, com uma boa regularidade. Não me estranha o Luiz Araújo começar o jogo. E o Plata, de repente, fazer por dentro com o Arrascaeta? Cara, e Bruno Henrique e Pedro, os 2 no banco.
por exemplo, né? Porque o Plata já jogou ali centralizado. Eu até acho que ele não faria isso a princípio, até para característica de você ter opção para segundo tempo. Né? E assim, pelo fato do Pedro ter jogado bastante tempo no jogo passado, me deu uma indicação de que talvez ele não comece esse jogo mas não contra dá pra falar indicação, né? porque o Arrasca também, que ele não jogou, então ali... Porque o Arrascaeta não jogou o primeiro jogo. Não, tudo bem, mas no jogo que antecede ele não poupou também, entendeu? Então acho que ele não vai se basear nesse sentido desses caras que estão jogando mais, há mais tempo do que o Saul, pesa-se menos a questão de ter jogado domingo para jogar quarta. Com o confronto entre brasileiros amanhã, Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio. Já temos, claro, nossos setoristas para trazer informações dos dois clubes para essa decisão de amanhã lá em Porto Alegre. O Tomás Rames e a Letícia Marques estão com a gente para falar um pouquinho da situação desses dois times para essa decisão de amanhã. Já temos os dois ao vivo com a gente. Internacional em casa e com agora time absolutamente titular para essa decisão de amanhã. Nada a ver com aquele time que entrou em campo no domingo para essa decisão, né, amigo? O Roger poupou, né, quase todo mundo no domingo, né? Só jogou o Aguirre, mesmo assim ele foi improvisado na lateral esquerda, e agora o Inter vai com força máxima, né? Todos os jogadores estão aqui no hotel, né? Inclusive o Carboneiro, que era dúvida, né? Tá recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas ele começa no banco de reservas, mas o Inter vai ser aquele time titular que vocês viram no Maracanã semana passada. Letícia Marques, falar do Flamengo também, preparando para esse jogo, né? A terceira parte dessa trilogia. O Flamengo já saiu em vantagem, né? Fez 1-0 no Maracanã. Pelo que foi o jogo, talvez tenha sido até pouco no primeiro tempo, digamos assim, mas não deixa de jogar pelo empate fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio. Exatamente, né? Se o Internacional vai ser bem diferente do que foi a partida do Campeonato Brasileiro, né? Naturalmente, no último domingo no Beira-Rio, que o Flamengo venceu. O Flamengo, a gente pode dizer que vai ser um Flamengo um pouco parecido. Estava agora há pouco lá no hotel do Flamengo, o Flamengo encerrou a preparação, fez o último treinamento no CT do Grêmio, e a ideia é que tenha um time parecido com um time que foi a campo no final de semana, mas que tenha algumas pequenas mudanças, e acho que a gente pode pensar em mudanças que lembram também o Flamengo da partida de ida no Maracanã. Então dá pra gente pensar num Flamengo que tenha o Alexandro, o Plata, e aí esses dois não jogaram na partida do Brasileirão, né? E aí fica uma dúvida que eu acho que a gente pode dizer o Bruno Henrique ou o Pedro, né? O Bruno Henrique jogou a partida da Libertadores no Maracanã, não jogou a partida do Campeonato Brasileiro. Quem jogou foi o Pedro fez 2 gols, então a disputa no ataque do Flamengo ela tá bem acirrada. Mas também não é a única dúvida. Pelo que a gente apurou aí nesses últimos dias, né? E na verdade é algo que a gente vem falando já há algum tempo, é justamente em relação ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz. Eles são os jogadores com mais minutos do Flamengo no ano, junto com o Rossi, naturalmente, mas assim, Léo Pereira e Léo Ortiz, eles lideram ali o tempo, né, em campo com o Felipe Luiz, então tem um certo cuidado ali. E aí o Danilo, que voltou nessa partida agora do último final de semana, pode ser que ganhe alguns minutos. A gente não sabe exatamente o que o Felipe pensa para a zaga, mas a gente conseguiu apurar que estava tendo uma ideia aí de segurar ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, dependendo da avaliação do dia do jogo mesmo. E aí, segurando um deles, o Danilo seria o titular. Acho que é isso que a gente pode passar um pouquinho desse Flamengo, e há uma grande chance também do Saul ser mantido no meio-campo junto com o Jorginho, eles que foram muito bem na partida do último domingo, Bené. E se a gente pensar, né, Paulo, pelas informações que a Letícia traz e até a sequência, a gente imaginava até que no Campeonato Brasileiro, como o Inter já se imaginava que seria um time praticamente reserva, que um dos zagueiros fosse poupado. A gente até imaginou isso aqui, conversou isso aqui durante a semana no Tanário, não poupou. Começou com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira também a partida de domingo. Você acha que talvez para amanhã possa ser uma mudança pelo Danilo ter entrado durante a partida e até o Saul, que a Letícia traz pela primeira vez atuando como volante no Flamengo? Já chegou falando que atuaria nas 4 posições do meio campo, mas a primeira experiência dele nesse time como volante foi importante. O que você imagina, talvez, de testes do Felipe pensando nessa decisão de amanhã? Olha, Camila, em relação aos 2 zagueiros, eu acredito muito que o Felipe vai manter os 2, até porque, primeiro, parte física dele está em cima. São 2 jogadores, se você olha eles fisicamente, são finos, né? São compridos e
e mostram que dentro do campo a parte física não está incomodando. O atleta, ele sabe, ele sente. E eu gosto disso, quando a fisiologia do Flamengo, a parte física, a parte médica não intervém na escalação, porque isso é importante do jogador. O jogador olha para ele si mesmo, ele sabe se está doendo alguma coisa a mais, se está incomodando alguma coisa. E para mim os dois são imprescindíveis nesse time do Flamengo. A gente fala muito, né, de como o Flamengo marca, de como o Flamengo melhorou na marcação, mas para mim o Flamengo começa a jogar com esses dois. O Flamengo, às vezes, os volantes não vêm nem aqui. O Jorginho tá dando bote lá na frente, porque os dois começam jogando sempre. E com o Alan, e aí eu acredito também, você fez essa pergunta, com o Alan jogando, eu acho que o Alan, nesse time do Flamengo, dessa maneira que o Felipe gosta, ele é importante porque ele entra por dentro dos dois zagueiros para fazer essa construção de jogo, para jogar o Jorginho mais para frente, que o Jorginho, a bola tem que passar por ele para chegar limpa para os jogadores de frente. Então eu vejo um Flamengo assim... Até porque joga pelo empate, exato, né? E o Flamengo, importante. O estilo do Flamengo, a gente vai ver dentro do campo, e eu acredito nisso, vai jogar como se fosse buscar a vitória, porque o Flamengo joga assim. Sim. É o estilo do Felipe Luiz, então é um time Mas digo que não precisa correr tanto Exato. Né? Ele já mantém um time, já tem a base, já tem praticamente o time completo, e vem de uma coisa que para mim é importante em jogo desse tamanho. Ele vem de 2 jogos contra o Inter vencendo. E o time que vence, que vai para o jogo de volta, para o próximo jogo, ele vai confiante. O jogador tenta uma jogada diferente, o jogador tenta aquele passe com mais dificuldades, tenta um drible que normalmente não tenta. Na minha opinião, do lado do Inter é o contrário. Mas não jogou com o time titular. Afeta dentro do vestiário, afeta o torcedor que já vai meio que ressabiado de ter perdido de 3, que poderia ter sido mais. E o torcedor, quando o clube entra dentro do campo, ele não quer saber quem está jogando. É a camisa do Inter que está lá dentro. Eu achava que fosse pra tirar pressão, pelo contrário, Paulinho. Eu achava que você bota o reserva no final de semana, porque aí não leva nada pro jogo com os titulares. Você pode fazer, Camila, dá pra gente analisar muita coisa, né? Acho que assim, ó. O Inter que entrou em campo no fim de semana pra gente analisar. Não tem nada a ver com o de amanhã. Acho que me parece que, na minha interpretação, o Roger tinha tirado o peso do jogo. Eu acho que ele é mais pelo descansar os jogadores, porque é um jogo importante demais pra eles. Agora, você entra, eles estão vindo de 2 derrotas seguidas. Mas esse não jogou. Eles perderam aqui no Maracanã, o time que jogou. Sim. Então você fica uma semana só treinando, e aquilo na cabeça, que você tem que reverter a situação. É uma cobrança, é uma exigência. A gente tá falando do Inter, que também tá mal no brasileiro. Que também não pode ficar dando esses vacilos, essa questão de, vamos priorizar o quê? Tem que jogar. E aí a importância de um jogo desse tamanho. E aí, Tomás, como é que repercutiu? A gente tá discutindo essa questão do time reserva do domingo, da derrota do Beira-Rio para esse time do Flamengo. Como que repercutiu aí em Porto Alegre, né, com a torcida colorada, essa decisão do Roger e principalmente esse resultado? O Inter jogou muito mal aquela partida, né? O Flamengo comandou a partida, merecia até mais, né? Até o Paulo Nunes citou. A torcida vaiou durante o jogo, né? Ela chegou a cantar algumas músicas que são meio protestos durante a partida, mas depois do jogo, a principal organizada do Inter meio que fez algumas canções como, né, dizendo que... quase que dando um ultimato, né, para dizer a importância do jogo de amanhã. O Inter não tem um elenco equilibrado, não dá nem para comparar com o Flamengo, até com os postulantes a título de Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala do Inter com Alan Patrick e sem Alan Patrick, já é um abismo, já dá para colocar assim. O Alan Patrick é um dos artilheiros da Libertadores com 5 gols. Assim, eu acho que o jogo de domingo deixou a certeza, para quem não tinha ainda, de que quando você tem que recorrer ao banco de reservas, o Flamengo tem muito de onde tirar. O Flamengo pode mudar um jogo, um jogador que vem do banco. Por exemplo, é muito provável que o Pedro não comece jogando. Dificuldade do Felipe, eu esqueci de falar isso. Dificuldade, ele vai com o Bruno Henrique ou com o Pedro. Né? Ou pode ir com os dois, aí Exato, eu pensei nisso também, Coutinho. Ou então bota o Plata. Exato. Aí o Arrascaeta volta, mas aí tem o Plata no banco. Então assim, o que a gente o Arrascaeta não estava no primeiro jogo. Olha só, eu vou falar uma coisa, não me interpretem mal. O Flamengo nem fez o seu melhor jogo coletivamente no domingo. O Flamengo já fez vários. Cedo também, né? Essa é a porque diferença. Tecnicamente é muito diferente aquele time do Flamengo que estava em campo com o Inter que estava em campo, né? Se você for comparar as peças ali, os enfrentamentos que o jogo mostrou, cara, é muito, muito distinto. O Inter tinha o Aguirre, por exemplo, improvisava na lateral esquerda, que ele sofreu no jogo com Plata e com o Luiz Araújo, perdão, e com Varela por ali. Foi uma enormidade. Então, pra mim, essa é a sensação que o jogo deixou agora. Eu acho que vai ser uma partida muito diferente das últimas duas. Tenho certeza absoluta que a estratégia do Inter vai ser muito diferente.
Eu acho que o melhor jogo do Inter contra o Flamengo nessa temporada é o da abertura do Brasileirão. É o da abertura, mas eu ainda acho que aquele jogo não vai ser... O empate, Aquele jogo tem uma característica de um Inter defendendo mais atrás, com o Fernando fazendo a linha de 5 na defesa. O Fernando... É um Inter com o Fernando, né? Outra mudança importante. Mas eu vou voltar. Eu sei que vários jogadores daquele time de 24 não vivem o mesmo momento do time de 25. Bernabé, Wesley, né? Mas os jogos entre Inter e Flamengo de 24 foram excepcionais. Jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo no Beira-Rio, 1-1. O Inter empata, o Flamengo empata no final do jogo, se não estou enganado. E no Maracanã, o Flamengo abre 3-0, o Inter quase empata, vai buscar um 3-2. É claro, o Flamengo é melhor, o Flamengo é mais organizado, continua sendo favorito. Mas eu acho que o jogo vai ser bem diferente do que aconteceu no Maracanã semana passada e domingo no Beira-Rio. Só acho uma coisa, então, para falar sobre isso, finalizar sobre o Flamengo, é que o Flamengo adora também quando um time enfrenta, vai para cima dele. O Flamengo adora quando um time quer enfrentar ele, porque é um time que a gente fala no futebol, traiçoeiro. O Flamengo é aquele jogo que você fica tocando aqui, a bola vai de um lado para o outro, circula, porque tem jogadores com essa característica de ter o controle do jogo, de trazer a equipe adversária, de jogar a isca para ter liberdade na frente. Porque o Flamengo, quando ele ataca, ele tem pouquíssimas equipes no futebol, ou se não, só o Flamengo tem jogadores que podem decidir mais do que um. O Inter tem o Patrick, tinha o Wesley que estava muito bem em 2024. O Flamengo tem 5, 6 jogadores no time que pode decidir uma partida. E no banco. E no banco tem também mais. Então, assim, é um problema enorme. O Inter vai ter que mudar a sua característica. Vai ter que atacar o Flamengo. E o Flamengo gosta disso. Né? Trilogia, o episódio final é o que todo mundo espera, né? Letícia, falando um pouquinho desse rubro-negro, né? O Coutinho já trouxe aqui, você falou muito das possíveis novidades do time, da situação do Pedro, né? No domingo, com a Arrascaeta de volta, né? Ele foi... não jogou a primeira partida na Libertadores, estava suspenso, volta amanhã. Ele começa com a Arrascaeta e Pedro. O Pedro dá uma resposta importante. Pode ser uma novidade no time amanhã, ou você imagina, assim como Coutinho, que comece talvez no banco, priorizando a escalação que ele deu sequência, pelo menos na primeira partida? Camila, pergunta do milhão, né? Você que me faz essa pergunta, vou até passar aqui, o Bené nunca me coloca nessa saia justa, mas você sempre me coloca nessa saia justa, mas eu vou te responder. É porque você sempre tem a resposta. Ela não quer passar. Não quer passar, ela tem. Brincadeiras à parte, vou tentar contextualizar assim um pouco. Eu acredito que o Felipe, ele veja o Bruno Henrique como o camisa 9 dele. Acho que muito num processo de que o Pedro ainda está se recuperando para chegar à sua melhor versão. Acho que o Pedro tem uma evolução muito boa nos últimos jogos, principalmente depois de todo o episódio, né, de quando o Felipe expõe todas as questões, o Pedro fica fora de 2 relações de jogo. O Pedro melhora muito depois dali, ele faz um gol contra o Fluminense, fica um tempo sem marcar, mas ele consegue melhorar. Você vê um Pedro diferente em campo. Acho que isso é muito positivo para o Pedro, para o Flamengo e para o Felipe Luiz, mas acho que no quesito intensidade, eu ainda vejo o Bruno Henrique um pouco acima do Pedro pro que pensa o Felipe Luiz do jogo. É uma percepção minha, um feeling meu do que a gente consegue ouvir no Ninho do Urubu. Eu acredito que o Bruno Henrique possa começar jogando, mas o Coutinho levantou uma hipótese que a gente discutiu já em algum momento, que seria um time com Bruno Henrique, Pedro e Plata, por exemplo. E aí o Samuel Lino poderia começar no banco. Mas assim, não vou me isentar, não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que vai ter um ataque de Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Eu acho que hoje, pelo menos, está mais para o Bruno Henrique do que para o Pedro para começar essa partida. Não descarto, obviamente, o Pedro começar, mas acho que o Bruno Henrique hoje pelo menos está um passo mais próximo de começar jogando. E aí, só para arrematar ainda de time, o Alan, ele não joga a partida do Campeonato Brasileiro, ele não está nem relacionado, ele teve dores na coxa, na posterior da coxa, ele passou por exames e tudo mais. Então o Flamengo traz o Alan para Porto Alegre, já sabendo que não teria o Alan no Campeonato Brasileiro, para tentar fazer o Alan ficar à disposição desse jogo de quarta-feira. Por isso que eu não sei se o Alan estaria no time titular. O Paulo Nunes até comentou sobre ele, então só para pontuar, porque o Alan só jogou o jogo da ida, ele não joga o jogo do final de semana porque ele teve de fato uma questão, não foi diagnosticado uma lesão, o Flamengo tranquilizou nesse quesito, mas ele não era uma presença garantida
para essa partida. Então, por isso que eu pontuei um meio-campo, talvez com Jorginho e Saúl. E aí, falando do Pedro, né? Por mais que o Pedro talvez não seja titular amanhã, só do Pedro se colocar como opção já é uma pequena reviravolta, né? Mostra como o futebol é dinâmico. Há algum tempo a gente perguntava se o Pedro ainda tinha clima para jogar no Flamengo, e ele já volta. Esse jogo contra o Fluminense que a Letícia citou, inclusive, acho que ele é muito emblemático. O Pedro é o último centroavante a ser usado pelo Felipe Luiz naquele jogo e faz um gol decisivo em clássico. A partir daí se coloca de novo como opção. Assim, a situação foi gerada pela entrevista do Felipe, as declarações que ele deu. Eu acho até que ele tinha razão em externar algumas coisas ali, porque ele estava sendo cobrado pela não escalação do Pedro, mas não da maneira que ele colocou, né? Utilizando algumas palavras que acabou ficando pesado, mas enfim, a situação parece que foi resolvida. Parece, que é o que a gente sabe, foi resolvido. Vale lembrar o seguinte, depois daquele jogo, o Pedro foi mais titular do que reserva. Se você pega a relação de jogos, ele começou mais jogos do que iniciou no banco. E aí eu vou lembrar, a Letícia estava lembrando do jogo do Flamengo contra o Bragantino. Tudo bem, foi antes do Samuel Lino chegar. Mas o Felipe fez algo que ele só fez naquele jogo. Ele traz o Bruno Henrique pra dentro pra jogar a dupla com o Pedro e abre o Arrascaeta. Por que ele faz isso? Pra mim, na minha leitura, pra melhorar a pressão na saída de bola, pressão central. Porque se você tem Pedro e Arrascaeta lado a lado pressionando zagueiro e goleiro, você tem dois jogadores com menos mobilidade pra fazer isso. Se você traz o Bruno Henrique pra dentro, você equilibra isso. Tem Bruno Henrique e Pedro ali, e o Arrascaeta vai cuidar do lateral. Muitas vezes o lado da saída de bola do time fecha por dentro, induz a jogar pelo outro lado, ele fecha no volante. Então, é o tipo de coisa que pode acontecer. E assim, não é informação, tá? É apenas achismo. Eu acho que o Everton Araújo vai jogar amanhã. Pela característica dele, por aquilo que eu acho que vai ser o jogo. Como eu falei, não acho que o Inter vai esperar o Flamengo, não. Acho que o Inter vai pra cima do Flamengo, vai subir marcação. Acho que vai ser um jogo de muito duelo no meio campo, de posse curta de um lado, posse curta do outro. E o jogador com o poder de recuperação de bola dele, por mais que ele precise se desenvolver com a bola ainda, né? Qualidade de passe, visão de jogo, eu acho que o Everton vai jogar amanhã. Galera, o vídeo é isso aí e tudo que o Flamengo precisa é que o Inter venha pra cima mesmo. É isso aí. Ele vem pra cima, a gente tem muito ali jogador que define, tem aquela saída de bola, o lançamento, o próprio Rossi, ele faz aquele lançamento como assistência e a gente vai finalizar, fazer vários gols amanhã. E outro detalhe, cara, o Danilo, ele tem que entrar contra o Vitória. Na próxima rodada do Brasileirão, ele não tem que entrar agora. Vai mudar toda a mentalidade do time. Ele vem com outra, vem do DM, aquele gol que o Flamengo sofreu no jogo passado contra o Inter. Ele estacionado lá, abriu as pernas. Ele deu a posição legal pro Borré fazer o gol. Toda a linha saiu e ele não saiu, ficou lá. Então, tem que manter todos que estavam antes no primeiro jogo, porque eles já estão com a mentalidade formada, certinho, e todo mundo focado. Quem entra no meio pode acrescentar sim. É só mais um jogo, 90 minutos, ou então o Danilo entra no segundo tempo. É isso aí que a gente precisa. Agora, o Felipe tem alguns problemas e umas dores de cabeça boa, né? Coloco quem? Pedro ou BH? Coloco no BH na ponta esquerda, Pedro como referência, Arrascaeta como maestro e Plata na direita. Depois põe o Samuel Lino para não cansar o time todo e ter fôlego para a próxima etapa, para o segundo tempo. Entendeu? É isso que a gente precisa, beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e é nóis. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.